Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Sicília, fortalecendo as igrejas. Somente até aí. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está a Tua palavra. Fala conosco, meu Deus, neste momento. Que a Tua palavra, meu Deus, venha nos direcionar a sermos pessoas melhores a cada dia, Pai. Que a Tua palavra, meu Deus, nos influencie a buscarmos o melhor do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, meu Deus, fala o nosso coração, que os nossos corações estejam abertos, meu Deus, a receber a Tua poderosa palavra. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti e Te agradecemos. Digam todos amém. Assente-se no seu lugar. Nós lemos um texto aqui a respeito do que estava sendo combinado para uma segunda viagem, um segundo momento em que Paulo iria visitar todas as igrejas. Mas antes disso, aconteceu uma primeira viagem em que estavam ali Barnabé, Paulo e João Marcos. João Marcos, um jovem que andava como auxiliar, como o garoto de serviço daqueles dois, ajudando eles no trabalho, fazendo o que precisava ser feito pelo caminho. Mas, enquanto Paulo e Barnabé pregavam em um determinado lugar, houve apedrejamento, houve açoites, teve alguns problemas que aconteceram no caminho, e João Marcos falou: eu estou fora desse negócio, eu não quero apanhar, eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para minha terra, deixa esses dois malucos seguindo aí adiante. João Marcos abandonou os dois, largou os dois, e os dois seguiram em frente, continuaram pregando, ensinando, falando do amor de Jesus por todos os lugares onde passavam, e a igreja ia crescendo. João Marcos, ele desistiu. Mas quando Paulo e Barnabé voltam, eles começam a falar das coisas que eles viram, dos milagres que aconteceram, das maravilhas que eles puderam vivenciar, de pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. E João Marcos ouviu eles falando, mas ele falou assim: eu não ouvi essas coisas, eu não vi essas coisas, eu não presenciei isso. Eu falei: essas coisas aconteceram depois que você foi embora. A gente continuou, e a gente viu todas essas coisas, mas você não vivenciou, você não presenciou essas coisas. Fala comigo assim: quem está resistindo, vive o melhor. Quem resiste, consegue vivenciar as melhores coisas. Quem persiste, alcança coisas que pessoas que desistem pelo caminho não vão ver. Você persiste, você continua, você está fortalecido no Senhor, você está cheio do Espírito de fé, então você vai vivenciar, e você tem visto e vivido as maravilhas de Deus, o melhor que Deus tem reservado. Mas João Marcos não conseguiu. E aí, quando eles foram para a segunda viagem, porque Paulo, depois que João Marcos desistiu ali, Paulo, a gente vê pela história que Paulo, ele assume a liderança. Quem era o líder ali era Barnabé. Barnabé era o líder ali naquele momento. Mas Paulo começa a tomar a frente, começa a falar. Tanto é que eles vão numa cidade, num lugar falar, e eles dão nomes de
deuses, de planetas a eles, e eles dizem, olha, pelo reconhecimento daquilo que eles falam, Barnabé é o líder, mas quem fala pelo líder é o Paulo. Então, estavam os dois caminhando, viram todas essas coisas, então, quando eles chegam, eles voltam, testemunham tudo, contam daquilo que aconteceu, do que estava acontecendo, das maravilhas. Então Paulo fala a Barnabé, vamos voltar pelas cidades onde nós pregamos, vamos ver como é que está andando as coisas, como cada uma das igrejas que nós deixamos implantadas, elas estão seguindo. Vamos voltar lá e ver se está todo mundo indo bem, e vamos organizar as coisas. E aí então João Marcos fala, eu vou também, eu quero ver as coisas que vocês viram, eu quero viver as coisas que vocês viveram. E aí Paulo fala assim, comigo você não anda. Olha só, irmãos, Paulo, pela vivência dele, pela expertise que ele tinha, ele fala assim, quem desiste não anda comigo, quem desiste não pode andar comigo. E, irmãos, às vezes nós julgamos as pessoas pela nossa vivência, pelas nossas experiências, por como nós andamos. E às vezes pessoas, elas enfraquecem pelos caminhos, elas desistem, elas param em algum momento, elas não andam na mesma velocidade que nós, não é verdade? E a gente fala assim, poxa vida, como é difícil andar com gente devagar, e deixa para trás. Como é difícil gente lerda, como é difícil gente que desiste pelo caminho, isso daí não serve, porque comigo foi assim, assim assado, porque Deus me chamou e eu fiquei firme, porque Deus me chamou, vieram os problemas, vieram as dificuldades, mas eu segui no caminho. Esses que desistem vão tudo para o inferno. Irmãos, quantas vezes a gente já não ouviu pessoas, pela sua própria vivência, pela sua própria experiência, achando que os outros deveriam andar igual, e cada um tem uma experiência, cada um tem uma vivência, cada um tem uma história, cada um suporta pesos diferentes, cada um anda em velocidades diferentes. Não é assim, irmãos? É assim. Mas Paulo falou assim, quem desiste não serve para andar comigo. Onde já se viu desistir no meio do caminho? Não aguentar um açoite, não aguentar um apedrejamento? Fraco. E ali houve uma desavença, uma briga, uma discussão muito grande, porque Barnabé falava, não, ele vai, Paulo. Paulo fala, não vai, não vai de jeito nenhum. Mas aí Barnabé então, nessa discussão, ele começa a lembrar Paulo das coisas que ele havia feito por Paulo. Ele começa a lembrar de Paulo, ele fala, Paulo, olha, eu vi qualidades em você, e você se levantou. Quando você estava caído, quando as pessoas estavam querendo acabar com você, eu te defendi. Eu busquei te defender. Abra lá a palavra de Deus em Atos, capítulo 9. Você vai abrir bastante a Bíblia hoje. Atos, capítulo 9. Versículo 26. Diz assim: quando chegou a Jerusalém, Saulo, que é Paulo, procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Olha só, Barnabé lembra Paulo, eu defendi você. Você era perseguidor dos cristãos, você matava cristãos, mas quando você se converteu, todo mundo corria de você. Lembra que eu trouxe você,
eu defendi você diante dos discípulos, dos apóstolos, para que você pudesse pregar a palavra. Eu defendi, eu vi as suas qualidades, eu vi que você tinha se convertido. E aí, depois que isso acontece, Paulo fica ali e vai pregando a palavra, pregando, só que esse grupo queria matar ele. E aí, para preservar a vida dele, Barnabé e aquele grupo mandaram ele lá para Tarso, encaminharam ele para Tarso. Vai para Tarso, fica quietinho por um tempo, porque se você continuar aqui nessa ousadia que você está pregando a palavra, logo logo você morre, a gente não vai conseguir segurar. Então, Paulo foi para Tarso, ficou lá um tempo. Fala comigo, ficou lá um tempo. Então, lá em Tarso, Paulo lá, e Barnabé falando para ele: eu acredito em você, eu acredito que você é capaz de fazer coisas, eu acreditei em você, eu te ajudei a você se levantar. Mas lá em Atos ainda, capítulo 11, versículo 19, olha só o resultado disso depois. Os que foram dispersos, a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, eram de Chipre, e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, de Paulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, porque eles falavam a respeito do Cristo. Olha só, irmãos, depois de um tempo, Barnabé foi buscar Saulo, lá em Tarso. Passou um pouco tempo, foram quase 15 anos, quando Barnabé ouviu falar do movimento cristão que estava acontecendo em Antioquia, do avivamento. Ele falou: eu preciso de alguém porreta para trabalhar comigo. Ele falou: eu vou buscar Paulo. Paulo já descansou bastante, Paulo está lá trabalhando, eu vou procurar por ele. E ele encontra Paulo e traz Paulo para Antioquia, para pregar a palavra, e por cerca de um ano eles pregavam ousadamente. Por quê? O líder era Barnabé, mas quem falava com eloquência, quem falava com paixão, com garra a respeito de Jesus era Paulo. E ali, pela primeira vez, se falou a respeito do povo cristão. Olha só, irmãos, quase 15 anos passaram, desde que Paulo foi para Tarso, para ficar lá isolado. 15 anos, irmãos, 15 anos. O que Paulo fez nesse tempo é pouco sabido, mas que ele falava de Jesus, falava, mas encolhido. Mas ele viveu ali, trabalhou ali. E então Barnabé chama de novo, e Barnabé está lembrando Paulo: Paulo, eu te chamei, eu fui te buscar, porque eu sabia quem você era, eu sei o cristão que você é. Fala para quem está do seu lado, fala assim: eu sei o cristão que você é. Nós sabemos, Barnabé busca. Só que, mesmo Barnabé lembrando Paulo de todas essas coisas, Paulo ainda ficava irredutível.
e falou assim: quem desiste, não anda comigo. E aí a palavra que nós lemos no começo diz que 2 foram para um lado e 2 foram para o outro lado. João Marcos e Barnabé foram para um lado, e Paulo escolheu Silas para andar com ele e foi para outro lado. Irmãos, às vezes a gente não entende as coisas que acontecem no meio do caminho, os desígnios de Deus, o plano de Deus, mas em tudo, quando nós estamos firmes no Senhor, quando nós seguimos a palavra de Deus, quando nós estamos cheios do Espírito e de fé, como Barnabé estava, como Barnabé era conhecido, cheio do Espírito e de fé. Barnabé é o filho da consolação. Então nós entendemos que as coisas, como a palavra diz, tudo coopera para o bem daqueles que servem ao Senhor, que amam a Deus. 2 para um lado, 2 para o outro. Paulo, ele não estava com muita clareza nesse momento para tomar as decisões com relação a quem ia, quem deixava de ir. Ele estava tomando as decisões ali naquele momento, com relação à vivência dele. E nós precisamos entender que na nossa vida, nós temos pessoas ao nosso redor que nós podemos destruí-las ou nós podemos influenciá-las a crescer. Nós podemos destruir pessoas perto de nós e nós podemos influenciar o crescimento. As pessoas que estão ao nosso redor estão crescendo. Nós estamos ajudando essas pessoas a darem um passo a mais, a se firmarem no caminho de Deus, a continuarem firmes na jornada, ou às vezes com as nossas palavras, por causa da nossa vivência, a gente está dando uma massacrada nas pessoas e destruindo elas. Lá em Romanos capítulo 12, um pouquinho para frente, aí o próximo livro, Romanos capítulo 12, versículo 21, diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o quê? O bem. Quantas vezes, irmãos, nós somos afrontados? Quantas vezes nós somos desafiados? Mas nós precisamos ter um controle emocional, um controle das nossas emoções, das nossas reações, para poder fazer as coisas boas em todo tempo. Porque se nós pagarmos o mal com o mal, nós estamos agindo para a destruição. Nós não estamos trabalhando para modificar a vida de ninguém. Nós só estamos atropelando as coisas. Mas nós precisamos ficar firmes e influenciar o próximo com as coisas boas. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 16, Mateus 5, 16, diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Deixar a luz de Jesus, que está na nossa vida, brilhar, para que as pessoas sigam o bom caminho. Então, as nossas reações, elas não podem, não devem ser de acordo com as amarguras que tentam se instalar na nossa vida, de acordo com traumas que ferem as nossas vidas ao longo dos anos. Mas as nossas reações precisam ser de acordo com a palavra de Deus, permitindo que Jesus brilhe através de nós, fazendo o bem e não o mal, em todo tempo, fazendo coisas boas, tendo cuidado de como nós reagimos a cada situação. Quem aqui já reagiu de uma forma que depois você ficou pensando: puxa vida, por que eu fiz desse jeito? Por que eu reagi dessa forma? Quem já reagiu errado? Todos nós, irmãos.
a gente fica depois remoendo, fala, puxa vida, por que eu falei desse jeito? Puxa vida, por que eu fui com ímpeto na resposta? Por que eu não parei um pouquinho e pensei? Porque faz parte da sua história. Foi o que te construiu. Só que, quando nós ponderamos, quando a gente começa a pensar a respeito das nossas reações, a gente vai se moldando. Mas nós precisamos tomar o cuidado de nos moldarmos conforme a palavra de Deus e não conforme o mundo acha que nós devemos andar. Porque a cada dia, irmãos, nós vemos lá fora notícias ruins, mensagens ruins, coisas horrendas que acontecem por causa de reações exageradas, por causa de reações descontroladas, pessoas pagando o mal com o mal, pessoas fazendo besteira. Quem já se envolveu em acidente de trânsito? Como é que foi a sua reação e como é que foi a reação da outra pessoa? Um dia, eu estava entrando num posto de gasolina, na rodovia Bandeirantes, não, na rodovia lá que desce para a Imigrantes, que desce para Santos. Estava entrando num posto de gasolina, cruzando a faixa, e uma pessoa que estava na faixa da direita, lá são 5 faixas, dá para andar à vontade, a pessoa estava uns 120, na primeira faixa da direita, na última faixa lá, e ela bateu com tudo na minha traseira, meu carro quase rodou, mas o meu carro, os carros que Deus me deu, sempre foram sedã, grandes, e quando ela bateu, o meu carro só lascou o plástico do para-choque, mas destruiu a frente do carro da mulher. E aí eu consegui parar, ela já encostou com o carro atrás, ela desceu gritando, porque você entrou na minha frente, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, está tudo bem com a senhora se machucou? Não, porque você estava errado. Irmãos, nós sabemos no trânsito, quem bate na traseira, está certo ou está errado? Está errado. Quem bateu atrás está errado. Esses dias eu bati num carro na rodovia, e está para arrumar o carro, estou esperando as peças chegar. Eu bati na traseira de um carro, já encostei e falei, eu estou acionando o meu seguro, está tudo bem com o senhor? Tudo certo, eu errei. E a mulher desceu gritando, eu falei, tem mais alguém no carro? Está tudo bem? Ela falou, meu Deus, minha neta. Voltou, a neta estava no banco de trás, estava debaixo do banco, presa. Tirou a menina estava tudo bem, graças a Deus. Mas, às vezes, a gente reage de formas impensáveis, irmãos, que nós não nos imaginamos reagindo dessa forma. A nossa reação, às vezes, está fora da casinha. Mas por que a gente reage dessa forma? É uma maneira da gente se autodefender. Só que, irmãos, não tem ninguém querendo matar você. Como tinha gente querendo matar Paulo. Paulo estava reagindo ali no momento de autodefesa. Ele falou, eu não vou andar com esse cara não, João Marcos. Já quiseram me matar lá atrás. Vão querer me matar de novo. E esse João Marcos, vai voar de novo, vai sair de perto. Eu não vou ter ninguém para me defender por perto. Está entendendo? Então, 2 vão para o lado, 2 vão para o outro. João Marcos e Barnabé, Paulo e Silas. Só que com Paulo e Silas, acompanhou um moço chamado Lucas. Irmãos, eu fico ponderando com essas coisas na Bíblia. Eu imagino se João Marcos tivesse ido, talvez não tivesse sido escrito o Evangelho de Lucas, que Lucas escreveu. Talvez não tivesse sido escrito o Evangelho de Marcos, que João Marcos escreveu. Nessa separação, cada um escreveu aquilo que tinha vivido com Jesus. Cada um precisou registrar aquilo que tinha vivenciado com Jesus, para que a palavra pudesse se estender por onde eles estavam. Entende que Deus faz as coisas acontecerem, e a gente não entende, a gente não compreende, mas quando nós estamos debaixo da graça, nós cantamos a respeito da graça aqui, aquilo que nós não merecemos. Quando nós estamos debaixo da graça, tudo que Deus faz, coopera para o nosso bem.
mesmo nós errando, porque Deus sabe que nós erramos, mesmo nós às vezes tomando decisões que parecem erradas, mas Deus lá na frente faz as coisas darem certo, e a nossa mente não é capaz de compreender essas coisas. O mundo diz que Deus escreve certo por linhas, mas as linhas são tortas. Ou somos nós que andamos bambeando num caminho que é reto? Percebe que o ponto de vista está errado, porque Deus escreve certo por linhas retas, é a gente que está andando em curva. Nós precisamos ajustar, aprumar o nosso caminho. Nós precisamos andar como Barnabé, olhando as pessoas e vendo as pessoas no melhor delas. Mas olha só, Paulo no final da vida dele, quando ele está para ser morto, ele muda. E ele vai mudando ao longo da vida, aprendendo, entendendo, observando. Barnabé lá no começo viu as qualidades de João Marcos. Lá no começo, ele viu as qualidades de Paulo. E ele investiu em Paulo, ele investiu em João Marcos. Mas Paulo só foi entender lá perto do final da vida dele. E lá no final, lá em 2 Timóteo, abra lá a sua Bíblia, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo lá para Timóteo. Diz assim, capítulo 4, versículo 9. Paulo está falando para Timóteo o seguinte: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Olha só, Demas, que Paulo tinha escolhido para andar com ele, abandonou Paulo. Olha só. Crescente foi para a Galácia. Crescente, que estava com Paulo, que Paulo tinha escolhido, também deu linha no pipo, foi embora. Tito foi para a Dalmácia. Cada um seguiu um caminho. Tito foi trabalhar. Somente Lucas está comigo. Quem estava com Paulo? Lucas. Encontre Marcos, João Marcos, e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. No fim da vida, Paulo fala assim: procura João Marcos, encontra ele, porque ele foi discipulado por Barnabé. Eu fui discípulo de Barnabé, João Marcos é discípulo de Barnabé. Eu quero João Marcos comigo o mais rápido possível, porque ele é muito útil para o ministério. Nós podemos mudar o nosso pensamento, nós podemos ajustar a forma de pensar, a forma de ver as coisas, a forma de enxergar as pessoas. Às vezes, nós fomos criados e acostumados a enxergar as pessoas vendo o pior nelas. Tudo faz parte de como nós fomos criados, de observar as pessoas e criticar as atitudes. Barnabé, a palavra que nós lemos diz que ele cheio do Espírito e de fé. Fala comigo, cheio do Espírito e de fé. Ele viu o melhor nas pessoas. Ele viu o melhor em cada uma das pessoas. Barnabé fez um ótimo trabalho. Barnabé era descobridor de talentos. Barnabé observou Paulo e falou: não, vou defender esse moço, vou defender ele, porque ele vai crescer. E nós temos o Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento, o maior volume, são as cartas de Paulo, que Barnabé defendeu, que Barnabé viu nele qualidades. João Marcos, um rapaz que havia desistido, porque ficou com medo, no meio do caminho, mas Barnabé olhou para ele e falou: não, esse moço, ele andou com Jesus, ele viu Jesus, ele testemunha viva daquilo que aconteceu, eu vou trazer ele comigo. Olha só, irmãos, nós precisamos ver as qualidades das pessoas. Atos 11, 24. Atos 11, 24.
diz assim: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Fala comigo: cheio do Espírito Santo e de fé. Você está cheio, está cheia do Espírito Santo e de fé. E por causa disso, muitos se unirão ao Senhor. Por causa de você, muitos vão se achegar a Deus. Por sua causa, pessoas vão ver o brilho de Jesus em você. Por sua causa, elas vão se converter. Elas vão receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Elas vão ter as suas vidas transformadas por sua causa. Em nome de Jesus.